A empatia é frequentemente tratada como uma virtude absoluta. Desde cedo somos ensinados que sentir a dor do outro é sinal de bondade, maturidade emocional e humanidade. Pessoas empáticas são vistas como confiáveis, sensíveis e moralmente superiores. Mas existe um lado pouco discutido dessa característica, um lado silencioso, sutil e potencialmente perigoso. O que quase ninguém diz é que a empatia, quando mal compreendida ou explorada, pode se tornar uma das ferramentas psicológicas mais eficazes de controle, manipulação e autossabotagem. Em vez de proteger, ela pode enfraquecer. Em vez de aproximar, pode aprisionar. E, em vez de gerar conexões saudáveis, pode criar relações profundamente desequilibradas. Pessoas altamente empáticas sentem mais, absorvem mais e toleram mais. Elas percebem nuances emocionais que passam despercebidas pela maioria. No entanto, essa mesma sensibilidade que permite compreender o outro também pode ser usada contra elas. Indivíduos manipuladores sabem disso e se beneficiam exatamente dessa capacidade. O lado obscuro da empatia não está no sentimento em si, mas na ausência de limites, na confusão entre compreensão e responsabilidade, e na incapacidade de reconhecer quando o sofrimento do outro está sendo usado como moeda de troca emocional. Neste vídeo, você vai entender como a empatia pode se tornar uma armadilha psicológica, por que pessoas empáticas são alvos preferenciais de manipulação e como o excesso de empatia pode levar à perda de identidade, exaustão emocional e submissão silenciosa. Este não é um ataque à empatia, é um alerta sobre o seu uso inconsciente. A empatia é a capacidade de compreender e sentir o estado emocional de outra pessoa. Em níveis saudáveis, ela permite conexões profundas, cooperação e vínculos afetivos genuínos. No entanto, quando não é equilibrada por autopercepção, assertividade e limites claros, ela se torna vulnerável a distorções psicológicas. Um dos primeiros problemas surge quando a empatia é confundida com obrigação emocional. Pessoas empáticas tendem a assumir responsabilidades que não lhes pertencem. Elas sentem culpa ao dizer não, desconforto ao impor limites e ansiedade ao priorizar a própria necessidade. Aos poucos, passam a viver emocionalmente em função dos outros. Esse padrão cria o terreno ideal para a manipulação emocional. Indivíduos com traços narcisistas, controladores ou exploradores percebem rapidamente quem reage intensamente às emoções alheias. Eles não precisam impor força, basta demonstrar sofrimento, frustração ou fragilidade. A pessoa empática automaticamente se mobiliza para aliviar aquela dor, mesmo que isso custe seu bem-estar. Um dos mecanismos mais comuns nesse processo é a vitimização estratégica. O manipulador se apresenta como alguém constantemente ferido, incompreendido ou injustiçado. Ele não pede ajuda diretamente, ele provoca a empatia. E a pessoa empática responde assumindo o papel de salvadora, mediadora ou cuidadora emocional. Com o tempo, esse papel se cristaliza. A relação passa a girar em torno das emoções de um lado apenas. Qualquer tentativa de afastamento gera culpa. Qualquer crítica é interpretada como crueldade e qualquer limite é tratado como abandono. A empatia, nesse contexto, deixa de ser uma ponte emocional e passa a ser uma corrente invisível. Outro aspecto obscuro da empatia é a perda progressiva da identidade. Pessoas empáticas, quando excessivamente focadas no outro, começam a desconectar-se de si mesmas. Elas já não sabem o que querem, sentem dificuldade em identificar suas próprias emoções e passam a validar suas decisões exclusivamente com base no impacto emocional que terão sobre os outros. Isso gera um estado de hiperatenção emocional. A pessoa está sempre alerta às mudanças de humor alheios, aos silêncios, aos olhares e às microexpressões.
Esse estado constante de vigilância psicológica é extremamente desgastante e, a longo prazo, leva à exaustão emocional, ansiedade crônica e sensação de vazio. Existe também o fenômeno da empatia seletiva induzida. Manipuladores habilidosos direcionam a empatia apenas para si mesmos, enquanto deslegitimam as emoções da outra pessoa. Quando a pessoa empática expressa dor ou desconforto, ouve frases como "você está exagerando", "isso não é nada perto do que eu sinto", ou "você deveria ser mais compreensiva". O resultado é a invalidação emocional contínua. Nesse ponto, a empatia se torna uma via de mão única. A pessoa empática compreende, acolhe e ajusta seu comportamento. O outro apenas recebe. Não há reciprocidade, há exploração emocional. É importante entender que empatia não é sinônimo de tolerar abusos. Compreender a dor de alguém não significa justificar comportamentos destrutivos. Entretanto, pessoas empáticas frequentemente confundem essas duas coisas. Elas acreditam que entender o motivo por trás de uma atitude torna essa atitude aceitável, e isso é um erro psicológico grave. O lado obscuro da empatia também se manifesta na dificuldade de reconhecer intenções. Pessoas muito empáticas tendem a projetar sua própria sensibilidade nos outros. Elas acreditam que, se sentem profundamente, os outros também sentem. Essa projeção impede que percebam frieza emocional, cálculo estratégico ou ausência de culpa em determinadas personalidades. Outro efeito silencioso é o reforço do comportamento tóxico. Quando alguém age de forma prejudicial e recebe empatia em vez de consequências, esse comportamento é validado. O manipulador aprende que sofrimento exibido gera benefícios, e a pessoa empática, sem perceber, torna-se parte do ciclo que perpetua o problema. A saída não está em abandonar a empatia, mas em integrá-la à consciência psicológica. Empatia sem limites é autoabandono. Empatia sem discernimento é vulnerabilidade. E empatia sem reciprocidade é exploração. Desenvolver empatia madura significa saber quando sentir e quando recuar. Significa reconhecer que nem todo sofrimento é responsabilidade sua. Significa entender que proteger a própria saúde emocional não é egoísmo, é sobrevivência psicológica. O verdadeiro equilíbrio está na empatia aliada à clareza. Sentir, mas não se anular. Compreender, mas não se submeter. Ajudar, mas não se sacrificar continuamente. Quando a empatia deixa de ser automática e passa a ser consciente, ela deixa de ser uma fraqueza explorável e se torna uma força estratégica. O lado obscuro da empatia só existe quando ela é exercida sem limites. Ao iluminar esse lado, você não se torna menos humano, você se torna mais lúcido. Se gostou, curta, se inscreva e comente. Até o próximo vídeo.